Aula de revisão, nono ano, ensino fundamental 2, Escola Jardim do Éden. Da alquimia e química moderna. Qual foi a importância da alquimia no desenvolvimento da química moderna? Então, graças à busca incessante por transformar metais em ouro, os alquimistas puderam conhecer técnicas como a destilação e entender o processo de combustão, bem como descobrir que algumas misturas eram venenosas e outras poderiam curar certos problemas. Metodologia científica. A metodologia científica se refere às 5 etapas do conhecimento científico. São elas: observação do fenômeno, levantamento de hipóteses, experimentação, análise de resultados e conclusão. Vamos passar por cada uma delas. A observação do fenômeno consiste em observar algo que você queira estudar. Segundo passo, o nome já diz, levantar hipóteses, certo? Pensar como explicar, inventar uma teoria sobre aquele processo. Terceiro passo, você vai montar uma experimentação, montar um experimento para comprovar a sua hipótese. Quarto passo, análise dos dados. Você vai pegar os resultados dos seus experimentos e vai analisar. Quinto passo, conclusão. Você vai concluir a partir dos seus resultados, né, se a sua hipótese está correta ou não. Propriedades gerais e específicas da matéria. As propriedades gerais são aquelas que podem ser observadas em qualquer tipo de matéria. Temos elas massa, volume e impenetrabilidade. A impenetrabilidade, o nome pode parecer um pouquinho estranho para vocês, mas é aquela famosa frase que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. As propriedades específicas são aquelas utilizadas para diferenciar os tipos de matéria, como temperatura de fusão e ebulição, a densidade e a solubilidade. Estado de agregação, nós temos 3, sólidos, líquidos e gasosos. Nos sólidos, a gente tem as moléculas muito próximas umas das outras. E devido a essa organização, eles têm forma e volume definidos. Os líquidos. As partículas dos líquidos não são tão próximas quanto as dos sólidos, uma vez que a atração é menor. Então, elas não possuem volume fixo e, por isso, assumem a forma de um recipiente que estão contidas. Os gases. As partículas dos gases, elas estão muito afastadas umas das outras e, por isso, estão desorganizadas. E, por isso, também, eles assumem a forma do recipiente que os contém e espalham-se pelo ambiente. Características dos estados de agregação. Nós temos as características dos sólidos, líquidos e gasosos. Nos sólidos, a gente tem a resistência mecânica, aquela resistência mesmo que a gente diria que seria duro, por exemplo, resistência a um impacto, alguma coisa do tipo. A dureza, ela tem a ver com a capacidade de um material riscar o outro. Quanto mais duro o material, mais duro. Quanto mais duro o material, mais fácil ele risca outros materiais. A ductibilidade é a capacidade de ser transformadas em fios, ok? E a gente tem a característica de elasticidade. Mas como assim elasticidade? A gente tem sólidos, por exemplo, como a borracha, como aqueles sólidos que estão presentes no colchão, por exemplo. Que acontece? A gente aplica uma força sobre eles e a gente deforma esse material sólido. Aí, quando a gente para de aplicar essa força, ele volta ao estado natural. Características dos líquidos. A gente tem a viscosidade e a volatilidade, principalmente. A viscosidade, ela trata da capacidade de um líquido escorrer, né, sobre uma superfície. Então, eu tenho o exemplo do mel e da água. O mel, ele demora muito mais para escorrer do que a água em uma superfície. Então, o mel é muito mais viscoso do que a água, porque ele demora muito mais para escorrer. Temos a volatilidade. A volatilidade, ela é a capacidade de um líquido de sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Então, quanto mais volátil, quanto maior a volatilidade, maior a capacidade do líquido sair do seu estado líquido e ir para o estado gasoso. Característica dos gases. Compressibilidade e expansibilidade. O que é isso? Nos gases a gente tem a capacidade de comprimir. Então a gente tem a capacidade de diminuir o volume que um determinado gás
Tem. Então você tem como diminuir o volume dele. Também a gente tem como aumentar. Então se a gente diminuir o volume, esse gás ele vai ocupar um volume menor. Mas se a gente expande, ele também vai ocupar todo o outro volume. Então essa é uma capacidade dele, uma característica. Temos as mudanças de estado físico agora. Temos os nomes das mudanças. Por exemplo, no sólido, a gente tem a fusão, que sai do sólido para o líquido, a vaporização do líquido para o gasoso. E a gente tem o caminho contrário ainda, né? Do gasoso para o líquido. A gente tem a condensação, do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. A gente ainda pode ter também a sublimação. O que é a sublimação? É a saída do estado gasoso ou do estado sólido e indo direto para o outro estado. Então, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Do sólido para o gasoso, esse processo aqui, daqui para cá, ele envolve a absorção de calor, certo? E o processo contrário do gasoso para o sólido, ele ocorre a liberação de calor. A curva de aquecimento para a água. Então a gente tem aqui 0 graus Celsius, tem temperatura por tempo, então 0 graus Celsius aqui é a minha temperatura de fusão, 100 graus Celsius minha temperatura de ebulição. Então o que acontece? Eu tenho aqui, nessa região aqui, um gelo, certo? Ele está abaixo de 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, eu vou ter sólido mais líquido. Então, enquanto eu tiver sólido e líquido, a minha temperatura vai ser constante ao longo do tempo, ok? À medida que eu tenho só líquido no meu sistema, ele vai aumentar a temperatura até chegar a 100 graus Celsius, que é a minha temperatura de ebulição. E ele justamente vai ficar com a temperatura fixa aqui, né, constante, enquanto eu tiver líquido e vapor. E isso só vai mudar quando eu transformar todo esse líquido em vapor, que aí a temperatura volta a subir de novo. Evolução dos modelos atômicos. A gente tem o modelo de Dalton. Para Dalton, a matéria é representada por uma esfera sólida, indivisível e indestrutível, certo? Esse é o modelo dele aqui. E átomos diferentes, elementos químicos diferentes, tinham propriedades diferentes, como a massa e o tamanho. Modelo de Thomson. Thomson usou o tubo de raios catódicos, esse aqui que eu estou mostrando no meu mouse. Né? Esse é o equipamento que ele usou e a partir desse experimento que ele fez, ele conseguiu descobrir os elétrons, carga negativa chamada elétrons. Então, desse modo, ele propôs um modelo no qual o átomo seria uma esfera maciça de carga positiva com elétrons em seu interior incrustados na sua superfície. Então, a gente pode fazer uma comparação aqui com o panetone, mais ou menos, certo? No panetone que a gente tem a massa. Essa massa no átomo seria a parte positiva. E as frutinhas no panetone cristalizado seriam os elétrons. Perceba que essas frutinhas elas ficam né, em todo o panetone. Então, a mesma coisa aqui. A gente tem uma esfera, certo? Positiva e incrustada nela a gente tem cargas negativas. Modelo atômico de Rutherford. A partir da análise de resultados do experimento do bombardeamento da folha de ouro, que é esse daqui, o que ele fez? Ele pegou um elemento radioativo, colocou num bloco de chumbo e emitiu partículas alfa aqui, da radioatividade. E o que aconteceu? A maioria das minhas partículas passou direto sem nenhuma interferência. Algumas sofreram desvios e uma ou outra voltou. Então, ele concluiu que o átomo era um grande vazio. O que isso significava? Que o núcleo, ele botou que o núcleo ele era muito pequenininho. Então, ele separou o meu átomo em duas partes, em núcleo e eletrosfera. Né? Aí, o núcleo ia concentrar toda a minha massa do átomo, porque a massa do elétron era muito pequenininha se comparada à massa do núcleo. E o que acontecia? Como o núcleo é muito pequeno, a maioria das minhas partículas aqui passaria. Então esse modelo planetário aqui, ele encaixou muito bem
com os resultados do experimento dele. Modelo de Bohr. Então, a ideia do modelo planetário é incompatível com o eletromagnetismo na época, né, de Maxwell e tal. Por esse motivo, não seria estável na natureza, mas a gente sabia que tínhamos átomos estáveis na natureza, né? Então, o cientista Niels Bohr propôs mudanças para resolver esse problema. E duas delas foram as órbitas estacionárias e a quantização da energia. Que ele dizia que a gente tinha órbitas circulares, e essas órbitas elas eram fixas e elas tinham uma determinada energia. Então, a primeira órbita aqui, a primeira camada, o primeiro nível, ele tinha uma energia definida. O segundo tinha outra energia definida. E assim por diante, até a gente atingir as 7 camadas que a gente tem no átomo. Então, o átomo ele é formado por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera, em volta do núcleo. Né? Os átomos eletricamente neutros têm um número igual de prótons e elétrons. Por quê? Se ele é neutro, a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, tem que ser a mesma quantidade de elétrons, que são as cargas negativas. A massa do átomo é concentrada no núcleo, pois a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor do que a massa dos prótons e nêutrons. Então, a massa tem que ser concentrada no núcleo, porque a massa do elétron, nesse caso, é desprezível se comparado à massa dos prótons e nêutrons. Elementos químicos. Então, os átomos, apesar de serem constituídos pelas mesmas partículas, não são todos iguais. Eles possuem características diferentes uns dos outros, que são baseados no número de prótons que cada átomo tem em seu núcleo. Então, os átomos que possuem o mesmo número de prótons em seu núcleo pertencem ao mesmo elemento químico, certo? Próximo. Número atômico. Ele é representado pela letra Z e corresponde à quantidade de prótons que tem no átomo, no núcleo do átomo. Então, um exemplo, os átomos de hidrogênio possuem um próton em seu núcleo, portanto, o número atômico é igual a 1. Nós temos nêutrons, nos átomos neutros temos a seguinte fórmula: Z, que é o número de prótons, que é igual a prótons, e que é igual a elétrons, certo? No entanto, a gente tem átomos que podem doar ou receber elétrons. Se o átomo doa elétrons, ele fica com menos cargas negativas, então ele vai ficar positivo. Se ele recebe elétrons, ele vai ter mais cargas negativas. Se ele tem mais cargas negativas, ele vai ficar negativo. Então, os átomos que perdem elétrons são chamados de cátion. Os átomos que recebem elétrons são chamados de ânions. Número de massa. Ele é representado pela letra A e é definido por essa fórmula aqui, que é A igual a Z mais N. A massa, Z é o número atômico ou o número de prótons, que é a mesma coisa, e N é a quantidade de nêutrons. Então, a massa é a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Representação dos elementos químicos. A gente tem essa representação genérica aqui. O elemento ele pode ser representado por uma ou duas letras, ok? Geralmente ele vem do nome em latim, certo? Em cima a gente tem o número de massa, que é A, e embaixo a gente tem o número atômico, que é o Z, ok? Semelhanças atômicas. Aqui a gente tem um exemplo do carbono 12, 13 e 14. São átomos, né? São elementos que têm massas diferentes, mas eles são todos carbono. Ok? Como isso é possível? Né? A gente viu que o elemento químico ele é definido pela quantidade de prótons que tem no núcleo. Então, elementos químicos são a mesma coisa quando eles têm o número de prótons iguais. Então, isótopos. Nos isótopos, a gente tem o mesmo número de prótons, né? E massas diferentes. O exemplo ali anterior, carbono 12, 13 e 14, que a gente tem o número de prótons em cada carbono aqui é igual a 6. O que vai mudar aqui? É a massa. A massa é 12, aqui é 13 e aqui é 14. O que significa? Que no carbono 13 eu tenho um nêutron a mais do que no carbono 12. E no carbono 14 eu tenho 2 nêutrons a mais do que no carbono 12.
Os isóbaros são átomos com a mesma massa e números atômicos diferentes. Então, você vai olhar, calcular a massa do seu átomo e vai ver e vai comparar com a massa de outro átomo. Se essas massas forem iguais, eu tenho tenho exemplo de isóbaros. Isótonos são aqueles com o mesmo elemento, mesmo número de nêutrons e números atômicos diferentes. Então, os átomos com o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos. Iso vem igual, né? E lembra desse Nzinho aqui, pensa em nêutrons. Esse Pzinho aqui no isótopos, pensa em prótons. Os isoeletrônicos, o nome meio que já diz para você, né? Átomos com a mesma quantidade de elétrons. Eletrônico lembra elétrons. E nos isóbaros é o único diferente, que ele tem um Bzinho ao invés de um M, né? Então, o que acontece? Você vai lembrar, tem que basicamente lembrar só desse. Do resto, você consegue, pelo nome, tirar as características. Fim da aula.